Boa noite, amados, graça e paz. Quero trazer uma meditação para nós nessa noite. Prometo brevidade, prometo ser breve, né? Se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, onde nós vamos fazer a leitura bíblica dessa noite. O ventilador ali está atrapalhando de certa forma, né? Por causa do barulho e também do vento, né? Está soprando aqui. Mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? Então Elias, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileades, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Já temos que ler aqui o 8 e o 9. Então, 8 e o 9. Então veio a palavra a ele. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém e amém. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Eu me coloco à dependência do teu Espírito Santo, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. Revela-nos, dá graça-nos, dá ousadia, dá-nos unção, dá-nos simplicidade, principalmente transparência nesta palavra, que ela nos exorte, nos edifique e nos console para o louvor da tua glória. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então nós lemos aqui a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, onde eu li do 1 ao versículo 9. Amém? Do 1 ao 9. Então eu quero falar sobre algumas lições nesse texto, né, que o Senhor concedeu a Elias. Lição, nós sabemos que é um aprendizado, é um exercício que a professora dá ao aluno para que ele possa responder, né, uma lição, um ensinamento, algo que nós podemos aprender, uma lição, né? Às vezes a pessoa diz: fulano aprendeu uma lição, quer dizer que ele houve algo na vida dele que lhe ensinou algo, né? Por isso nós não devemos desprezar nossos erros, porque até nossos erros podem ser grandes professor. Podemos aprender até mesmo com nossos erros, não é verdade? Então, lição, como falei, é isso. Nosso tema hoje é lições de Deus ao profeta Elias. 1 Reis 17, de 1 a 9. A primeira lição que nós vemos se encontra no versículo 3, na parte A, bem aqui, ó, versículo 3. Vai-te daqui, bem aqui, o versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então nós vemos aqui o que?
Deus dando direção para o profeta Elias. Quantas vezes nós não precisamos de direção em nossas vidas? Nós estamos como que perdidos, como que barata tonta, sem saber para onde vamos, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, sem saber como resolver nossos problemas, se compramos, se vendemos, se vamos, se ficamos. Mas Deus, Ele nos dá a direção, não é? Vemos isso também no Salmo 23, quando Davi disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, Ele é um Deus de direção, Ele nos direciona, Ele nos dá a direção, Ele nos conduz, não é? Para o local que Ele deseja, a posição, o local, o ministério, enfim, o emprego, o trabalho, o cargo que nós devemos ocupar, o ministério, seja o que for, Ele nos dará a direção. A primeira lição que ele recebeu foi a lição da direção. Deus é um Deus que nos dá direcionamento. Uma promessa dá à luz a visão. Promessas dão à luz a fé. Uma promessa divina é mais poderosa que uma situação difícil. Né? Promessa demanda preparação, direção. Então, a primeira palavra que Deus nos dá é direção. Segunda lição que nós podemos aprender através do profeta Elias se encontra no versículo 5, bem aqui, onde está o meu dedo. Versículo 5, na parte A, diz assim, parte A, olha só, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A segunda lição que Elias aprendeu foi a obedecer, foi a obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrifícios. A obediência. Jesus também falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Elias também aprendeu aqui a obediência, ele foi. Deus falou com ele e ele cumpriu. Uma obediência incompleta é igual a desobediência. Deus mandou ele ir e ele foi. Ele aprendeu a lição da obediência, não conforme ele quis, mas conforme a palavra do Senhor. Nós devemos fazer conforme a palavra. Está escrito, então nós fazemos. Não está escrito, então nós refutamos, nós rejeitamos, nós discordamos, nós apresentamos a nossa refutação, nós duvidamos daquela palavra porque ela não condiz com a Escritura. Então nós fazemos conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Querite significa separado, né? Algo assim, se não me falha a memória. Que está diante do Jordão. Querite poderia ser um riacho afluente do rio Jordão. Então, a segunda lição, a lição da obediência. Ele foi, ele obedeceu. Né? Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E Elias obedeceu a palavra do Senhor. Vamos correr? Terceira lição foi a lição da solidão, versículo 3. Olha só, versículo 3. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aqui nós vemos Elias passando um momento de solitude. Palavra bonita, né? Para agradar. Solitude ou de solidão. Estava só. Deus também nos trata na solidão. Deus também fala conosco na solidão. Deus falou com Elias quando ele estava sozinho lá na caverna. Lembra? Veio um terremoto, veio um fogo, veio um vento, veio uma tempestade, veio uma porção de fenômenos sobrenaturais, mas depois veio uma voz mansa e suave. Deus falou com Elias: que fazes aqui, Elias? Lembra? Então Deus nos fala.
nos leva. Ele estava escondido, sozinho, junto ao querido. Deus também nos esconde dos nossos inimigos. Tem um salmo que esconde-me, Senhor, até que passe as calamidades. Tem um versículo também em Provérbio que diz que o justo vê o mal se esconde e o tolo passa e sofre a pena. Então, aqui nós vemos Elias sozinho. Às vezes será só você e Deus, mas Deus é mais do que suficiente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a lição da solidão. Às vezes você está só, mas fisicamente, mas espiritualmente o Senhor está contigo. O Espírito Santo está com você. Amém? Habita em você, o doce Espírito, né? Você pode falar em mistério com Ele quando quiser, a hora que quiser, de dia e de noite, não é verdade? A quarta lição, a lição da disciplina, no versículo 6. Então o versículo 6 está aqui. Olha só. Olha só. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então nós vemos aqui a lição da disciplina. Deus disciplinou aqueles corvos e disciplinou Elias para que esperasse a provisão no momento certo. Olha só, pela manhã eles traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Havia provisão diurna e a provisão noturna. Veja aí que coisa, não é? É como também diz lá no Salmo 121, o Senhor guardará de dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor nos livra dos períodos diurnos e dos períodos noturnos. Disciplina, ele também aprendeu a lição da disciplina. Ficar esperando os corvos, aqueles pássaros, né? Pássaros traziam a provisão, a carne e o pão para Elias. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pela noite, bebia do ribeiro. Trazia pão, Jesus é o pão da vida. Trazia carne, Jesus diz, aquele que comer a minha carne não é digno de mim, beber o meu sangue. E bebia do ribeiro, aquele também que não beber do meu sangue não é digno de mim, Jesus falou. E também aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Elias aprendeu a lição da disciplina. Agora vamos para outra lição, no verso 8 e no verso 9, a lição do Vamos ver aqui a lição da escassez, antes de vermos outra lição. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aqui, ó. Aqui. Na terra, o ribeiro, versículo 7, ó. Sucedeu que passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então aqui nós vemos a lição da escassez. Às vezes Deus permite que nós passemos por um período de escassez. Nós vemos que o povo, na sua peregrinação no Êxodo, né? No Pessach, na passagem, né? Da escravidão para a liberdade, nós vemos várias vezes Deus provando a fé deles através da escassez. Então, nós vemos, aí Deus provia, e novamente permitia que algo faltasse, mas logo ele provia novamente.
Então aqui nós vemos Elias passando pela provação, aprendendo a lição da escassez. Muitas vezes Deus não nos dará tudo que nós pedimos, mas nos dará tudo que precisamos. Vemos isso também na oração do Pai Nosso, quando diz: Pai nosso que está no céu, dá-nos o nosso pão de cada dia. Vemos também lá no deserto, quando Deus mandou o maná, o pão do céu. Deus ordenou que ele escolhesse somente para aquele dia, não guardasse para o outro dia, para que eles dependessem inteiramente do Senhor naquele momento de escassez. Mas alguns incrédulos, alguns desobedientes se juntaram, pensando que não confiassem na providência de Deus. E o que ocorreu? Ocorreu que o maná apodreceu, criou bicho, cheirava mal pela desobediência. Então Elias aprendeu a lição também da escassez. Outra lição que Elias aprendeu foi a lição do investimento. Deus investe nos chamados. Tem uma frase bem já tradicional que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Olha aqui embaixo, no versículo 8 e 9, o que ele diz? Olha aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ali ordenei uma mulher viúva que te sustente. Por ironia, não sei do destino, eu estou sendo sustentado por uma viúva, não é? Abençoada, graças a Deus. Oh, bênção de Deus, né? Que coisa, Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa aquelas que não são para confundir as que são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Então nós vemos aqui a lição do investimento. Deus investiu em Elias. Olha, Elias, vai a Serepta de Sidom, porque ali eu ordenei uma mulher que te sustente. Alguém vai te sustentar, Elias. Deus, ele traz o sustento, a lição do investimento. Ele investe em você. Deus dá os recursos que você necessita. Deus te dá. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Outra lição que Elias aprendeu, no versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite, numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Então nós vemos aqui a lição da confiança. Rejeitarmos o medo, não termos medo da crise, do problema, da dificuldade. Não temas, Elias falou, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós vemos a lição do temor, não devemos ter medo. Davi dizia: se um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Não é? Então ele aprendeu a lição
de não dar vazão ao temor, não acolher ao temor, repreender o temor, rejeitar o medo, não ser dominado pelo medo. Ele estava falando para aquela mulher não ser dominado pelo medo. Estava ensinando também ela a priorizar, não é? Priorizar a palavra, priorizar o profeta. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Outra lição que Elias aprendeu foi a de profetizar, liberar a palavra. Uma promessa divina é mais poderosa que uma situação difícil. O deserto é um lugar de preparação para a nossa liberdade. Deus o qualificará para a promessa. O deserto o qualifica para Canaã. A vida do deserto nos treina para viver em liberdade, em abundância, em transformação, né? Canaã é o propósito predeterminado de Deus para a nossa vida. O destino exige uma mentalidade profética. Canaã exige conversão. Nada muda até que a nossa mente muda. Você se direciona para o futuro. Usar uma coroa não o faz pensar como um rei. Liberdade exige preparação. A liberdade é uma atitude, não está garantida, deve ser conquistada. Elias liberou a palavra profética. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, de Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Obediência novamente. E assim comeu ela e ele em sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que nós possamos depender do Senhor, nosso Deus, todos os dias da nossa vida, aprendendo essas lições maravilhosas contidas na sua palavra, na Escritura. Jesus disse também certa vez: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Egito era o que? Era opressão, era dependência, né? No Mar Vermelho. Depois que eles passam o Mar Vermelho, pelo Sinai, o Jordão, é libertação, é independência. Quando eles chegam a Canaã, é liberdade, é interdependência, é responsabilidade. Deus é inimigo da irresponsabilidade, sabia? Não sabia? Fica sabendo, legal. Responsabilidade para orar, para ler a palavra, para reconhecer os seus erros, para confessar os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. O espírito de responsabilidade, a lição, sempre atrai a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, para o louvor da sua glória. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém e amém. E até a próxima, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa noite. A mim, a você e a sua família. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Espírito.